Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo aqui do mês, nesse mês especial de vídeo todos os dias do Literaturice. Esse vídeo é bastante especial porque nós vamos conversar hoje sobre Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que é um livro que eu já resenhei aqui no canal há anos atrás. Então foi uma releitura maravilhosa, uma experiência assim incrível que eu quis com certeza trazer para vocês, porque é claro que agora eu tenho um outro olhar, enfim, eu fiz algumas pesquisas em livros para poder fazer uma nova resenha aqui para vocês, ainda mais porque nós temos esse ensejo todo especial, que é essa edição, lançamento da Dark Side, o primeiro livro do selo, novo selo da Dark Side, que é o Fábulas Dark. Essa é a Classic Edition com as ilustrações originais, tem prefácio, tem pós-fácio, tem foto, tem de tudo aqui dentro. Também existe a Limited Edition, que é uma edição belíssima também, e a Baby Edition, que é para crianças. Bora então falar sobre esse livro, porque tem muita coisa para conversarmos sobre ele. Esse é um clássico enriquecedor, principalmente porque ele suscita muitas interpretações possíveis aqui. Muito se fala aqui sobre a descoberta da juventude, por exemplo, o controle do tédio e também do desejo. Essa história também é relacionada a uma viagem proporcionada por alucinógenos, ou seja, dorgas. Também se fala muito sobre o nonsense, o que é esse limite entre a razão e o absurdo. E outra coisa bastante importante aqui tem a ver com a crise de identidade que resvala e muito a questão da memória. Esse vídeo não contém spoilers, então, para quem não conhece essa história, se isso ainda é possível hoje em dia, nós temos Alice, a protagonista, que é uma criança. Ela está num momento de tédio com a sua irmã, lendo um livro que quase não tem figuras e está quase dormindo quando passa um coelho branco com seu relógio reclamando de estar atrasado. Ele se enfia por uma toca justamente nesse buraco que Alice vai cair, atingindo o País das Maravilhas. Só que depois que ela cai nesse universo, ela percebe que tudo ali é diferente do que aquilo com a qual ela estava acostumada. Ela fala com animais que também fazem coisas esquisitíssimas, ela come alimentos e bebe líquidos que a fazem mudar de tamanho, de concepção sobre a vida. São coisas assim bastante absurdas. E é aí que eu quero tratar do primeiro ponto aqui com vocês. O absurdo aqui é bastante presente e isso é bastante bonito de ver aqui. Absurdos em latim significa algo que está fora de sintonia. E eu penso muito a respeito disso, que você só pode estar fora de sintonia se algo é estabelecido como padrão. A nossa protagonista, Alice, ela é uma pessoa bastante sã, bastante consciente de tudo aquilo pelo qual ela está passando. Ela não compra facilmente as loucuras com as quais ela se depara. Todo esse ambiente de absurdo, mesmo com uma protagonista que se mantém sã até o fim, nos provoca uma certa curiosidade. E coisas acontecem aqui que poderiam ser bastante aterrorizantes, como uma rainha querendo decapitar a torto e a direito pessoas de seu reino. Mas por que, ao invés de acharmos terrível, nós achamos essa história extremamente divertida? A minha resposta, enquanto leitora, é que é justamente por conta dessa protagonista, porque Alice, ela é muito ponderada do começo ao fim, o que gera uma certa ironia, mas também crítica extrema às coisas absurdas que acontecem aqui nesse país. Outro aspecto interessante que envolve Alice no País das Maravilhas, mas que eu vejo bastante como a recepção, como a leitura de certos leitores aí, é a alusão, na verdade, alusões às drogas. Então, esse nonsense, esse absurdo, seriam mais coisas de uma pessoa drogada, na vibe aí de uma droga, sabe, curtindo uma vibe. Eu poderia até concordar com isso, porque a Alice, ela bebe um líquido, ela come cogumelo e fica totalmente doidona. Ela também encontra uma lagarta que fuma narguile, e a percepção de tempo e espaço aqui é completamente distorcida. Porém, apesar de ser bastante envolvente relacionarmos as experiências de Alice a drogas, ao consumo de drogas, temos que admitir que antes mesmo dela ingerir qualquer alimento, como um cogumelo, a sua história já é esquisita desde o começo, antes mesmo dela cair toca do coelho abaixo. Só dela enxergar um coelho que reclama de estar atrasado já é muito fora da casinha. Sim, o final do livro poderia explicar toda essa questão,
Porém, eu não vou falar spoilers, ok? Eu só sei que a questão do final, para mim, abre toda uma outra chave de percepção, de leitura desse livro, que também é maravilhosa e rende, assim, análise e análises. E assim, Lewis Carroll foi um diácono e também um professor de matemática em Oxford, lá na Inglaterra. Bastante importante ali na região, e ele era uma pessoa muito inteligente. Ele teve uma formação bastante clássica, então ele sabia latim, ele sabia lógica, se importava muito com isso, porque era professor de matemática também. Chegou a escrever 2 livros sobre lógica, inclusive explicando para crianças lógica, e temos aqui nessa história, sim, muitas questões de lógica, mas também de linguagem, o que é muito bonito no livro. A todo momento ali se trava conversas que nos proporcionam diálogos repletos em figuras de linguagem, trocadilhos, em questões de vocabulário que tornam até mesmo a tradução bastante difícil e desafiadora. Porque nós temos aqui um tratamento da linguagem bastante próprio, bastante focado justamente na linguagem, no problema dela, ou nos problemas, né? Nas facilidades também, por que não? A língua aqui está em questão. E é por isso que a tradução é algo bastante importante, mas a gente já vai falar dela também. Mas bom, para Lewis, a lógica servia para clarear ideias, organizá-las e, assim, proporcionar um esclarecimento de argumentos falaciosos, ou seja, enganadores. Assim, se nós temos bastante absurdo aqui, nós podemos entender que o livro também é repleto de lógica, porque nós temos uma protagonista bastante centrada que vai tentar entender, organizar tudo de esquisito que está acontecendo ao seu redor, para não cair justamente nessas ideias ilusórias e enganadoras. Por isso que ela é essa pessoa sã ali no meio de tanto absurdo. Isso se reflete claramente, portanto, na linguagem, ou seja, nos diálogos que ela vai ter com outros personagens. Já vi também, eu tenho que ressaltar aqui isso para vocês, abordagens de cunho feministas dessa história. Isso porque nós temos essa protagonista que é tão incisiva, ela é dona de sua argumentação, ela é dona de suas ideias, de suas opiniões, e há uma contradição muito forte dela aqui em relação ao modelo da mulher vitoriana, voltada principalmente para a maternidade, para a procriação. Temos 2 personagens aqui que encarnam essa questão da maternidade, e a Alice vai bater de frente com ambas. E na verdade, a Alice é tida muitas vezes como uma criança intrometida e agressiva, mas justamente porque ela é bastante assertiva. E sabemos que mulheres assertivas hoje em dia são consideradas aí agressivas apenas, não pessoas que têm opiniões fortes. Vamos nos voltar agora para a questão da tradução, porque como eu disse, em termos de linguagem, esse livro aqui ele é riquíssimo. Por isso, a tradução é bastante desafiadora. Os limites entre traduzir e adaptar se tornam bastante discutíveis. Nós tivemos muitas traduções e adaptações desse livro aqui para o Brasil. Quando se relaciona com tradução, nós falamos bastante de literariedade. E quando é adaptação, tem bastante um olhar crítico em relação a isso, certo? Porque seria mais uma recriação, muitas vezes se distanciando do original, perdendo bastante desse texto de origem. Então é interessante notar, principalmente com esse exemplo, como o tratamento do texto numa tradução vai direcionar aquele livro enquanto objeto, enquanto um produto editorial de uma empresa, né? Para determinados públicos específicos. Então, se você tem um vocabulário mais, entre aspas, muitas aspas, facilitado, menos elegante, digamos, eu estou perdendo a palavra certa aqui, mas tudo bem. É mais voltado, portanto, para o público adulto. Mas se você altera o léxico para algo muito mais próprio do lúdico, você está se direcionando para o público infantil. Um dos textos do prefácio, nós temos um da própria tradutora, que é a Márcia Heloísa, e ela diz aqui que é um processo criativo, orientado pela necessidade de manter lealdade e aceitando que fidelidade é impossível. Aqui se pretende ser um texto infanto-juvenil, sim, com todas as letras, e ela acaba assumindo alguns riscos, como o do anacronismo, por colocar expressões muito atuais e que não existiam na época em que o livro foi publicado, muito menos na Inglaterra, então
no século XIX. Particularmente, eu acho isso bastante interessante, principalmente porque se é voltado para o público infanto-juvenil, você tem que aproximar o texto desse público, certo? Torná-lo mais atraente. Então, eu acho que foi isso que aconteceu aqui nessa tradução, gostei bastante. É uma tradução, então, encomendada pela Dark Side, mas essa edição, e vamos fazer esse adendo maravilhoso, também traz o poema Fantasmagoria, do Lewis Carroll, que eu não tinha lido ainda, que eu achei sensacional. É o poema mais longo do Lewis Carroll, publicado em 1869, e aqui temos a tradução do Leandro Durazo. Porém, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo sem citar uma grande polêmica que o envolve. Essa é uma história desenvolvida por Charles Dodson, que é o nome original de Lewis Carroll. Lewis Carroll é um pseudônimo para uma amiga dele que era criança. Alice Liddell. Esse era o nome de uma das filhas do professor e diretor também da faculdade na qual Lewis Carroll lecionava. E, portanto, ele passava bastante tempo com essa família, com as filhas, e se encantou bastante pela Alice Liddell, que é aqui a protagonista, né, que deu nome para nossa protagonista. Eu uso o termo encantado porque sim, ele se afeiçoou muito a essa criança. Inclusive, ele fez fotos dela porque Dodson amava fotografar. Ele bateu mais de 3.000 fotos, apenas 1.000 sobraram até hoje. Apenas, né? Bastante. Pensando que naquela época era muito difícil, muito mais caro tirar fotos do que hoje. E a polêmica aqui envolve, portanto, pedofilia. Essa foto aqui de Alice, feita por Charles Dodson, Lewis Carroll, é bastante conhecida e podemos ver aí Alice, que era de uma família de classe média alta, fantasiada de mendiga, que mostra sutilmente, mas ainda assim mostra, um de seus mamilos. Naquela época era muito comum o nu, porém nós estamos falando de uma criança, certo? O que também era bastante comum naquela época. Outra coisa bastante frequente de acontecer eram os casamentos entre homens mais velhos e adolescentes. Assim fica difícil julgarmos o passado, principalmente porque não há provas concretas. Parte do diário de Lewis Carroll foi destruída, então há todo um mistério envolvendo todo esse acontecimento. A questão é que todas as famílias dessas crianças que ele fotografou, porque ele não fotografou apenas Alice, consentiram com esses ensaios fotográficos mesmo sabendo da nudez. Há uma lenda que diz que o escritor se sentia muito pouco à vontade na presença de adultos, então ele preferia conviver com crianças, mas é claro que não dá para deixar de se sentir incomodado com tudo isso, com toda essa polêmica. O prefácio dessa edição vai discutir muitíssimo essa polêmica. Gostei bastante desse texto e também porque aqui nós temos o contato com esse poema tão belo dele, o Fantasmagoria, sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Então é isso, eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrá-lo na internet para compra ali no box de descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Baseei o roteiro desse vídeo na leitura e pesquisa desses livros aqui, que são Alice no País das Maravilhas e a Filosofia, e é sobre tradução e adaptação, encruzilhadas da textualidade em Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e Kim, de Rudyard Kipling. Então por hoje é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!